Bandas de música, definição e história. Quem são elas? Antes de falarmos sobre a história das nossas bandas de música, é essencial entender quem são esses grupos musicais que têm fascinado nosso povo por séculos e exercido diversas funções em nossa sociedade. Diferenciar os tipos de banda de música ainda é uma tarefa árdua para o público leigo e até mesmo para músicos experientes. Muitos classificam erroneamente a banda como uma orquestra quando se deparam com um grupo de qualidade. Outros acreditam que as bandas de música se resumem a fanfarras ou bandas marciais. O problema começa com o uso do termo genérico banda, empregado para denominar diferentes grupos musicais, tais como as bandas de pagode, bandas de rock, dentre inúmeras outras. Explicar as diferenças existentes entre cada tipo de banda de música e seus similares é uma das atribuições do mestre de banda. Como as pessoas podem admirar ou apoiar uma banda de música se não conseguem diferenciar uma fanfarra de uma banda sinfônica? Diante disso, apresentaremos a seguir as características, funções e importância desses grupos, evitando qualquer tipo de hierarquização musical entre eles. O primeiro grupo a ser apresentado é a banda musical, também conhecida simplesmente como banda de música. O emprego do termo banda de música, ao invés de banda musical, causa grande confusão, uma vez que as bandas marciais ou sinfônicas, por exemplo, também são bandas de música. As bandas musicais civis brasileiras, que nasceram no século XIX, receberam diversas denominações, como lira, euterpe e outros. Na Bahia, o termo filarmônica ficou tão enraizado que se tornou sinônimo de banda musical. Esses termos, citados normalmente, são utilizados para denominar os grupos tradicionais compostos por metais, madeiras e percussão, que ficaram conhecidos por sua forte presença nos coretos de nossas praças ao longo do século XIX e XX. Além disso, esses grupos sempre tiveram uma função importante de entretenimento do povo, assim como a de participação nos rituais religiosos e cívicos. As presenças musicais desse tipo de banda de música podem ocorrer com os músicos de pé, em deslocamento ou sentados. No que diz respeito ao repertório, há uma grande ênfase nas obras tradicionais, como polcas, machiches, dobrados, além dos arranjos de obras populares. A banda musical conta geralmente com cerca de 29 a 42 integrantes em sua formação. A inclusão de alguns instrumentos de palheta dupla, como o fagote e o oboé, o aumento da qualidade de integrantes, as mudanças no repertório e a realização de novas funções distinguem a banda de música em novas categorias, tais como a banda de concerto, a banda sinfônica, ambas com forte influência da prática desenvolvida em outros países. A banda de concerto, além de se apresentar no formato de concertos, tem todo um cunho didático, sendo muito encontrada em universidades e escolas. Obviamente, tende a se confundir com a banda musical, pois o fato de possuir maior quantidade de músicos e encontrar com diferentes instrumentos não situa a mesma tão distante assim da banda musical. O repertório inclui, além das obras tradicionais executadas pela banda musical, transcrições de peças clássicas compostas originalmente para orquestras, temas de filmes e peças originais escritas para essa formação. Possui
entre 46 e 80 integrantes. Já a banda sinfônica apresenta uma gama muito maior de tipos de instrumentos musicais e se assemelha bastante a uma orquestra sinfônica em quantidade de músicos e gira em torno de 60 a 90 integrantes. Na sua formação instrumental são incluídos inúmeros instrumentos de percussão e outros que não fazem parte das bandas de concerto, como a harpa e os violoncelos. Normalmente executam um repertório escrito especialmente para essa formação instrumental ou transcrições de obras compostas originalmente para a orquestra sinfônica. Em relação à banda marcial, a maior característica é a apresentação em deslocamento. Essa característica não impede que ela realize apresentações com os integrantes de pé sem se deslocar. Normalmente é fundada pelos instrumentos de metal, tais como trombones, trompetes, bombardinos, trompas e tubas, além de um reforço de naipe de percussão. Alguns grupos incluem saxofones, além de por exemplo, e normalmente dão grande importância à aparência visual com valorização dos uniformes e da postura de seus integrantes. As bandas marciais estão presentes em sua maior parte em escolas e corporações militares, e a quantidade de integrantes pode variar bastante.